Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia para você, nós começamos mais uma edição aqui pela Rádio Tirol 87.5 do nosso Espaço Empreender. Uma excelente manhã de sábado, obrigado pela audiência, pela companhia. Lembrando que no site da Rádio Tirol você acompanha todas as informações através do www.radiotirol.com.br, assim como a entrevista que nós vamos ter no dia de hoje estará disponível no nosso site, você poderá ouvi-la novamente. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a nossa convidada Sônia Lúcia de Souza Gomes, ela que é pós-graduada em dança cênica, que por muitos anos atuou na PAI do município de Teutônia e hoje continua trabalhando na CEMEF aqui do nosso município. E é com muito prazer que eu convido a Sônia para participar desse nosso espaço. Afinal de contas, julgamos que ela tem uma bela história para contribuir com o nosso programa, com os nossos ouvintes. Sônia, é uma satisfação estar conversando com você na manhã de hoje. Um bom dia e mais uma vez seja bem-vinda à Rádio Tirol. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É com muita satisfação que estou retornando aqui. Bom, hoje é um pouquinho diferente, né, Sônia? Talvez você viesses aqui em outras oportunidades para falar sobre diversos assuntos. Eventos, né? É uma divulgação de eventos. Né? E hoje vai falar um pouquinho da sua história pessoal, de como aconteceu a sua vida, de fatos, curiosidades, talvez que muitos não saibam. E hoje falando um pouquinho sobre si. Eu queria que, para começar, Sônia, você é natural de onde? Porto Alegre. Porto Alegre. E como é que veio parar nessa região aqui de Teutônia? Como é que foi essa? Foi ao longo ainda da juventude ou foi pós isso? Como é que foi? Pois é, eu tenho uma irmã que mora aqui já há muitos e muitos anos, e na minha adolescência eu vinha visitar ela aqui em Teutônia. Mas sempre eu vinha pra cá só pra visitá-la, né, a família e tudo, e nunca pensei assim em vir morar aqui. Nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre fui muito urbana. Mas eu vinha pra cá, ajudava ela com as crianças, aquele mato, naquela época, né, era muito mato aqui. Não era essa cidade que já está crescendo a cada dia que a gente passa, né, pelas ruas, a gente nota. Mas como estava em Porto Alegre e era instrutora de yoga lá, a minha irmã tinha uma loja, ela com umas amigas em Lajeado, e nessa loja tinha uma sala alternativa atrás da loja mesmo, né, onde fazia a venda dos produtos. E um grupo de mulheres pediu para ela que gostariam de fazer yoga, né, para conseguir uma instrutora de yoga para ir lá dar aula. Ela disse: eu tenho minha irmã, só que ela mora em Porto Alegre, né? Aí ela contatou comigo e perguntou se eu podia vir aqui para Lajeado dar aula. Aí eu vim um dia ali na loja para conhecer o espaço e tudo, é um espaço bom. E eu disse: olha, é possível sim. E então, aí eu comecei a abrir uma turma de manhã e uma turma de tarde. Então eu saía de Porto Alegre às 6 horas da manhã, pegava o ônibus na rodoviária, descia em Lajeado, dava aula às 9 horas da manhã até às 11, eram 2 horas corrido. Aí eu almoçava com elas ali pelo centro de Lajeado e depois às 2 às 4 dava outra aula e às 5 horas eu pegava o ônibus e voltava para Porto Alegre. Só que isso foi evoluindo. Um ano foi assim, depois no outro ano um outro grupo de mulheres queria que eu viesse para Teutônia para dar aula aqui. Então aí continuou aquelas 2 aulas lá, que era na terça-feira. Aí na quarta-feira eu dormia então aqui em Teutônia, na casa da minha irmã, e já no outro dia dava aula num espaço que era ali na creche Cirandinha. E depois eu voltava para Porto Alegre. Mas nesse ínterim muitas coisas vão acontecendo. E eu sempre fazendo cursos, meu marido patrocinando tudo, 2 faculdades, cursos, diversos cursos. E aí ele chegou e disse: tá na hora de
parar de fazer curso, de fazer coleção de certificados na parede, tá na hora de trabalhar mesmo, né? Com carteira assinada, de repente, tudo. Vai fazer concursos agora, porque agora tu já tá pronta. E então eu disse, vamos esperar o primeiro concurso que abrir aí, eu vou fazer. E enquanto isso, sempre apostando em mim ainda, né? Aproveitando, porque eu já tinha 2 filhos, aí eu estava aproveitando e fazendo muitos cursos. Gostava sempre de interagir com pessoas, conhecer coisas novas. Bom, aí veio o concurso da SEC. E como eu fiz educação física, né? Como primeira faculdade, fiz educação física e veio o concurso. Eu disse, então vou fazer esse concurso, tá? Lá em Porto Alegre eu passava, mas não chamavam. Aí caducava, dava os 2 anos, caducava, né? Até que então saiu de novo, né? Né, ao longo desse tempo, saiu e eu disse, vou fazer, mas vou me inscrever lá por Lajeado, Estrela no caso, Estrela. Porque já que eu tô por lá mesmo, né? Vai que dá sorte por lá e eu fico por lá. Já estava trabalhando, como eu te disse, né? Já estava trabalhando já terça e quarta. E aí fiz. E eu fiz por Estrela, mas a minha cidade era para Teutônia, né? Aproveitando que a minha irmã já morava aqui, né? E aí eu tirei o primeiro lugar. Eu disse, puxa vida, era para ser mesmo ali. Aí eu fui trabalhar ali na escola Gomes Freire. E fiquei 2 anos, mas não gostei muito de trabalhar no estado. E eu disse assim, hoje isso não é pra mim. Mas aí eu já tinha casa até montada aqui tu vê, é que a coisa foi acontecendo muito rápido, Uma coisa foi levando a outra. Aí como eu já tava dormindo na casa dela, ela e o marido me ajudaram então a montar minha casa, eu já tava em casa, aí eu já fiz um centro de yoga ali também, onde eu atuo até hoje, com o centro de yoga Teutônia, né? Então é tudo muito assim, um elo. E aí, mas eu não gostei, fiquei 2 anos certinho, pedi minha exoneração e saí. Só que quando eu saí em maio, num ano, em maio, eu comecei a sentir o aperto, né, em termos de grana, porque meu marido não estava muito bem lá em Porto Alegre, com a situação financeira lá, tanto por isso que ele me mandou fazer os concursos, porque ele precisava que eu também tivesse um apoio financeiro para ajudar ele, que ele não estava indo muito bem nas empresas lá, que ele administrava lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a sentir, porque só com as aulas de yoga não podia, não dava para sustentar tudo, né? E aí eu disse, o que eu faço, né? Mas eu trabalhava já também, quando eu vim para cá, fui muito solicitada em academias para dar aula de aeróbica, de ginástica, mas não era aquela coisa certa, né, financeiramente. Então eu saí em maio, pedi minha exoneração em maio e em outubro abriu, Deus sempre está comigo, né? Em outubro abriu o concurso aqui do município de Teutônia pedindo professor de educação física. Eu disse, tá aí de novo. Fiz o concurso, tirei em 2º lugar. Eu disse, viu como era pra cá, que eu tinha que vir. Aí, logo em seguida, então, isso foi em 1998. E em 99, eu ingressei, então, no município. E já atuava em 5 escolas do município. E como é que eu fui parar na PAI? Fui parar porque uma amiga minha de Porto Alegre estava aqui, me descobriu na aula de ginástica. E ela disse assim, pô, Soninha, vai lá pra PAI dar aula de educação física. Eles nunca tiveram professor de educação física. Eu disse assim, isso é uma outra história. Eu não sei se quer que eu continue, porque senão eu não paro mais. Eu até comentava fora do ar aqui com a Sônia, porque eu acho que quando a gente fala no nome da Sônia, automaticamente nós lembramos da PAI, né? Por muitos anos você esteve lá, e eu me lembro de várias apresentações que foram feitas pela PAI, que você estava lá, que você contribuiu para talvez esse crescimento pessoal daquelas pessoas, né? Porque a gente julga que a questão do bem-estar pessoal
para qualquer pessoa. Ela alavanca N oportunidades, né? Talvez que às vezes você está naquele momento um pouco mais triste e aparece alguém com uma ideia nova, com uma dança, com uma sugestão, e aquela pessoa vai se alegrando, vai se animando devido pode haver lá várias dificuldades, e essas coisas vão tirando aquela pessoa daquele mundo e trazendo para um mundo muito mais aberto, muito maior, né? E até eu brincava contigo, olha, Sônia, difícil não falar no teu nome e não lembrar da PAI. Eu gostaria que sim, que você contasse pra gente como é que foi essa sua história, que eu acredito que deve ter sido para você uma satisfação pessoal muito grande, né? A minha história é bem longa, mas a gente vai tentar resumir. Bom, então, como é que eu fui parar na PAI? Como eu estava trabalhando aqui, né, nas escolas, eu precisava de uma música para criança de creche. Assim, 3, 4, 5 anos. E essa minha amiga que trabalhava na PAI, que também era de Porto Alegre, mas veio pra cá também, é uma outra história. Eu sabia que ela trabalhava ela sabia que ela tinha essas músicas. Eu fui um dia na PAI e pedi pra ela me emprestar essas músicas que eu precisava delas. Bom, mas aí ela disse assim: tu tem que vir trabalhar na PAI, porque nós não temos professor de educação física. E esse pedido dela durou 1 ano para eu me sentir madura para entrar na PAI e trabalhar com os deficientes, porque até então eu não me achava em condições psicológicas para enfrentar essa galerinha deficiente, e a minha preparação em faculdade não me deu esse suporte. Até eu sinto dizer isso, mas na minha cabeça, trabalhar com alunos deficientes, para mim eram alunos loucos. Olha como é que eu era, como é que eu vim de Porto Alegre, porque em Porto Alegre eu nunca tive esse contato com pessoas assim, nunca tive. Fui ter aqui. E aí eu resisti 1 ano para trabalhar. Eu disse, eu não tô pronta, não é para mim, e etc e tal. Bom, mas aí eu precisava de umas músicas. E aí eu fui lá na PAI, porque ela disse, não, vai lá buscar aquela época era aqueles, nem mais sei como é que é o nome daquelas coisinhas que a gente coloca, o disquete. Vai lá que eu tenho as músicas para teus alunos. Aí eu fui, era uma tarde linda, de sol aberto, assim, eu fui lá pegar essas músicas e estava conversando com ela, mas estava observando uma turma que estava com uma recreacionista, uma estagiária, trabalhando esses alunos adolescentes ali na frente, ali na grama, fazendo brincadeiras. E adolescentes. Aí eu olhei assim, se Rosângela, ela tá dando aquilo que eu dou para criança de 4 anos? A mesma coisa? Assim, pois é, Soninha. Eles só têm tamanho, porque a cabecinha deles a mente deles é de criança de 4 anos. Eu disse assim, se é assim, então eu acho que eu consigo dar aula pra eles. Eu achava que era tudo bem diferente. Aí assim, então tá, então eu vou te apresentar pra nossa diretora e tu vai conversar com ela e você vai começar com a gente. Aí eu fui falar então, na época era a diretora Isabel. Conversei com ela assim, como isso já era final de 1998, ela disse, olha, vamos fazer assim, ó, vem aqui conversar comigo final de fevereiro, porque aí tu vai começar em março as aulas, e aí tu começa já direitinho, né, porque agora já estamos no final do ano, novembro e tudo, né, não vale a pena. Então vem em final de fevereiro. Então foi assim, ó, o município e a PAI começaram junto em março de 1999. Comecei esses 2 trabalhos. E o trabalho no município, eu peguei 5 escolas, mas com educação física. Só que o que eu queria era dança. Então eu tinha que trabalhar fora do meu horário para mostrar para o secretário da educação de que era possível eu dar dança e educar através da dança. Então isso foi um projeto meu que durou 3 anos, trabalhando fora do meu horário para eu mostrar o que era possível fazer, mas isso dentro das escolas municipais. E dentro da PAI eu não tive problema, entrei lá como professora de educação física, dei teatro, dei dança, inclusive a dança na PAI foi aonde me impulsionou para fazer tudo que eu faço hoje.
né? Tu estava dizendo, né, que a questão do que aprender, né, o que eles podiam aprender com dança e tudo, mas eu acho assim que foi uma troca. Eu aprendi muito mais com eles. Cada dia que eu ia para lá, eu aprendia. E eles é que me ensinavam a dar aula para eles. Porque, como eu te disse, eu não sabia dar. Mas até que eu me senti madura para enfrentar eles e comecei a dar aula. E eles é que foram me dizendo o que eu tinha que, como dar aula para eles. Eu aprendi com eles. Então foram 13, 14 anos que eu aprendi muito, e principalmente com a presença do Jones Sebastião Nunes de Moraes, que é um deficiente físico de paralisia cerebral. Ele chega a ser um marco, eu acho que no município, né? Eu Todo acho mundo que é. Conhece ele. Dificilmente alguém no município de Teutônia não saiba de quem a gente está falando. E mesmo que não conheça ele pessoalmente, mas já deve ter ouvido falar no nome, porque cada vez que eu venho aqui fazer uma divulgação de um evento, eu sempre coloco o evento Conexões, o show beneficente Conexões, porque ele foi o mentor, ele foi o idealizador desse programa, então não tem como não citar o nome dele. Mas o Jones, quando eu entrei na PAI em março, que ele estava muito feliz, todas as crianças estavam felizes porque iam ter professor de educação física, né? Então ele veio se arrastando, como ele faz, né? Ele veio se arrastando muito feliz e dizendo, né? Popola, me ensina a dançar tango. Meu maior sonho é dançar tango. Aí eu olho pro Jones se arrastando, né? Eu venho de escolas de balé em Porto Alegre, corpos perfeitos, né, e tudo. Eu olhei pro Jones e disse, mas como é que eu vou fazer ele dançar? Eu não sabia como é que eu ia fazer ele, porque eu dava dancinha, mas dancinha do jeito que eles me possibilitavam a ensinar. Eu disse, como é que eu vou fazer dançar tango com o Jones? Eu disse assim, Jones, só fazer assim, ó, vamos continuar trabalhando o que a gente tá fazendo e quando der a gente faz o teu tango. E ele, tá, tudo bem, deu um sorrisão e não ficou triste nem nada, continuou a vida, né? Mas nesse caminho todo, né, caiu do céu, não sei como, um xerox, assim, uma cópia até muito mal copiada nas minhas mãos, de um curso de pós-graduação em Florianópolis. Tudo de bom, né? Fiquei 3 meses morando lá fazendo curso de pós-graduação em dança cênica. E eu olhei aquilo ali, assim, e era um período de férias, né? Julho, janeiro, fevereiro. Disse, pá, que legal, acho que dá pra encarar isso aí, né? Falar com a minha família e vou me tocar pra lá pra fazer esse curso. E por que eu fui fazer o curso? Eu fui fazer o curso porque eu precisava alguma coisa a mais para mostrar para o meu secretário da educação de que era possível me colocar na minha carga horária e eu só com a dança e não mais a educação física. Porque eu fui fazer educação física porque naquela época não existia faculdade de dança. Aí a minha professora de dança disse, tu vai ter que fazer educação física. Quiser trabalhar, quiser entrar no mercado, né? Aí eu... A pessoa, na verdade, se obrigava, né, Sônia, a buscar outras possibilidades. Aí eu tive que entrar para educação física. Não que eu não gostasse, mas meu objetivo maior era a dança. E eu tive que trabalhar 3 anos fora da minha carga horária, dentro da escola, montando grupo de dança. A gente viajava. Tudo que eu faço hoje, eu fazia. E sem ganhar nada. Para mostrar. Só que isso não foi suficiente. Aí eu disse assim, então veio do céu, não sei como que apareceu aquela cópia na minha mão. Eu entrei em contato e disse, eu vou ir pra lá, quem sabe com pós-graduação em dança, né, eles me dão essa oportunidade. Aí ajeitei tudo e fui, me toquei pra lá, fui fazer meu curso. Aí que veio a história do Jones, porque dentro do curso, o professor colocou a gente lá uma tarde inteira assistindo filmes. Danças. A gente chegava a dormir, bocejar e assistindo dança de tudo que é tipo, do mundo inteiro. A gente não aguentava mais, até que veio um que me deu clique. Eu vi um cadeirante, sem perna, dançando com a sua parceirinha, né, normal. E ele, numa agilidade, subia e descia daquela cadeira de rodas e dançava e fazia maravilhas. E eu ficando de boca aberta olhando aquilo lá. Porque eu não tinha, até então, para te ver como eu era ignorante nesse sentido de deficiências, que eu olhei aquilo lá, fiquei de boca aberta olhando e disse, mas vem cá, se aquele ali que tá numa cadeira de rodas não tem 2 pernas, só tinha 2 toquinhos, né? Os braços perfeitos, mas 2 toquinhos, descia
descia, subia daquela cadeira com uma agilidade, dançando com a sua parceirinha. Eu disse assim, se ele sem perna dança, como é que o Jones não vai dançar? Ah, mas ele quer tango. Mas eu acho que tá aí, porque eu precisava de um tema pro meu curso, né? Pra minha monografia. E aí eu disse assim, tá, aí é o tango que eu vou fazer, vai ser o meu desafio, o tango do Jones Saia. Aí eu disse assim, agora quem é que vai ser a minha orientadora? De todos os professores, eu peguei a mais maluca. Eu disse, a mais maluca, a Gabi. Eu disse, Gabi, é assim, ó, tá, quer me orientar? Vamos lá, vamos tocar pra frente. Aí ela pegou também esse caso, né? E ela só tem um problema, eu moro em São Paulo, nós vamos ter que interagir só por e-mail. Eu disse, não tem problema. Naquela época mais era e-mail, né? Então, não tem problema. Isso foi em 2002, né? Aí, tá. Aí eu voltei final de fevereiro, assim. Chegou pro Jones e disse, olha, vamos dançar tango. Exatamente, Jones, prepara que nós vamos dançar o tango. Ele pulava com os joelhos, assim, feliz. E aí eu já mandei pro secretário da Educação, que na época era o Enilton, eu mandei, assim, um e-mail pra ele. Agora tu vai dar, eu digitando, né? A minha carga horária em dança. Eu tô aqui, ó. Tô aqui com a minha monografia, vou fazer com o Jones, vai ser o tango e tu vai me dar. E eu quero só dança na minha carga horária. Aí, quando eu cheguei em Teutônia, isso eu mandei já longe, né? Quando eu cheguei aqui, ele me chamou e aí ele disse, então tá, eu Quem vou... era o secretário na época? Naquela época, Enilton Teixeira. Não, o seu Enilton. Aí ele me chamou e eu disse, tá, agora eu estou pronta, agora tu não tem como me negar. Aí ele chegou assim, então tá, mas tu vai ter que trabalhar no CEMEF. Eu disse, não importa, eu quero trabalhar só com dança na minha cara. Aí ele me deu, aí deu tudo certo. Então, dentro das escolas, que eu estava ainda nas escolas municipais, mas aí fui pro CEMEF para poder fazer esse trabalho lá, né? Lógico que aí de lá para cá, ó, gradativamente eu ia liberando uma escola, eu ia parando até me aposentar. E aí, então... E junto com isso fui trabalhando tango, minha monografia, né? Aí deu tudo certo. Sônia, eu não perguntei pra você, mas como a dança entrou na tua vida? Por que essa paixão toda? Surgiu desde a infância? Foi influência de alguém? Como é que entrou a dança na tua vida? Olha, eu tenho um tio que ainda ele vive, mas já tá com 90 anos, mora em São Paulo. Ele era ator. Ele inclusive atuou muito na rádio em Porto Alegre. Ele era galã, era Wilson Fragoso, ele era um galã. Antigas novelas no rádio? É isso aí. Então, mas ele nunca estimulou muito nós sobrinhas, para entrar para essa área artística. Ele disse que aquilo não era mundo para nós. Mas eu tinha isso dentro de mim. De artístico, eu gostava de dançar, de me olhar no espelho desde pequenininha. Aí com 7 anos, lá em Porto Alegre, nós morávamos numa vila bem lá no Partenon, bem afastado, e lá na igreja tinha dança, dentro da igreja tinha dancinhas assim bem simplesinhas, e a minha mãe colocou, porque eu gostava de dançar, ela colocou. E eu adorava, me sentia o máximo dançando, né, na igreja. E aí eu fiquei, sempre fazia teatro na escola, tudo coisas bem simples, não é como a hoje, né, que tá bem mais produzido, mas é tudo bem simplesinho naquela época. Eu tô com 59 agora, né, imagina eu com 7 anos, 50 anos atrás. E aí depois eu entrei na adolescência, parei um tempo de dançar, depois aí eu fui para as escolas de dança e a minha mãe não tinha condições de pagar, mas aí eu fui trabalhar com 17 anos e aí foi para pagar minhas aulas e eu ia fazendo. Um ano eu fazia sapateado, outro ano eu fazia balé clássico, o outro ano eu fazia balé contemporâneo, cada ano eu investia em modalidades diferentes. E isso tudo lá em Porto Alegre, né? E fui pagando, até que aí eu conheci o meu marido e aí o seu marido é porto-alegrense também? Porto-alegrense também. Agora ele está aposentado, vive aqui comigo em Teutônia, mas não faz nada. Fica em casa, só faz o almoço e adora fazer uma coisa que ele ama e ele aproveita que ele adora ler. Então ele passa o dia todo lendo. Mas então a minha paixão veio desde pequena e eu acho que já estava isso no sangue por causa do meu tio, né? Você falou agora há pouco que você tem 2 filhos, né? 2 filhos. 2 filhos homens? Sim, casados e tenho 3 netos. 3 netinhos já. E os filhos, eles seguiram Não.
Não. Mudaram completamente. Nem dança e nem yoga. São completamente diferentes de mim. Completamente diferente. Nada a ver. Tem uma nora, a casada com o filho mais velho. Essa ainda adora fazer dança e adora yoga. Ela sempre faz, né, yoga. Sempre quando dá, né, ela vai pra aula lá fazer yoga. A outra já não é muito dessa área também. Então, eu que sou diferente dentro de casa mesmo. Sônia, eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados a questão da formação de caráter. Ao longo da vida a gente pega vários exemplos, né? Pessoas, principalmente no começo da nossa vida, da infância, adolescência, começo da fase adulta, a gente vai formando nosso caráter pessoal. E talvez esse caráter ele vai se modificando ao longo da vida. Eu sou o defensor que eu acho que uma pessoa ela pode se moldar até os seus últimos dias. Eu sou defensor dessa ideia. Mas se você tivesse que levantar pessoas que influenciaram diretamente no que você sonha hoje você poderia destacar algumas pessoas pra gente? Essa é uma pergunta muito importante que tu tá fazendo, porque a gente não vem sozinho, né? Tudo que eu faço veio de alguma coisa que já foi colocado no meu coração na infância. Eu tive uma infância muito boa. Eu acho que temos que considerar da família e da profissão. Da família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs mais velhas do que eu sempre me ajudaram muito nessa formação de caráter, né? Minha família toda muito, muito assim tradicionalista. E então eu venho dali. Depois com um marido maravilhoso também que eu tenho. Eu acho que é tudo uma questão de energia, né? Eu acho que quando tu trabalha com energias boas, tu vai atraindo as energias boas. As pessoas que têm mais ou menos aquela energia, ela vai vindo pra ti, por mais diferentes que seja. Porque eu me sinto totalmente diferente da minha família. Sou vegetariana, adoro yoga, adoro meditar, adoro relaxar, sou toda zen. E a minha família é completamente diferente, gente. Mas eu aprendi a questão de caráter, né? Da disciplina e tudo, isso veio da família, né? A minha família, meu pai, minha mãe, muito rígidos comigo, né? Eu sempre fui uma boa criança, mas sempre precisava. Toda criança, ela precisa uma direção. E isso eu tive dos meus pais e das minhas irmãs. Então, eles são os modelos da minha infância e da adolescência. Agora, em termos de dança, eu tive ótimos professores de dança. E eu tive uma professora que não era de dança, mas foi uma professora que me colocou a semente de tudo que eu faço hoje. E que eu não posso deixar de citar o nome dela, que é a professora Ivone Venturini. Ela não é professora de dança. O que acontecia quando nós estávamos na adolescência, no segundo grau, naquela época era segundo grau, hoje é ensino médio, numa escola, no colégio Protásio Alves, lá em Porto Alegre, na frente da Zero Hora. E ainda existe esse colégio. Nós ali no primeiro ano, segundo, terceiro ano, nós tudo assim, crianças, adolescentes rebeldes. A minha turma era a melhorzinha. Como eu te disse, tudo em volta de mim sempre era muito bem, tudo muito bom, energia boa. Então a minha turma também era boa. Era secretariado, só meninas, tudo na boa. Mas tinha uma turma que tinha meninos que não sei se era da administração ou da contabilidade, não me lembro bem, mas eu sei que essa turma era terrível, tinha questão de drogas ali dentro. Opa. Sim, era pesada a turma e professores entravam na aula para dar aula e os guri começavam a tirar aviãozinho, fazer bolinha de papel, atirar nos professores. Não era minha turma. Como eu te disse, a minha turma sempre foi muito boazinha. Mas essa turma era a rebelde, eram os terroristas do colégio Protásio Alves. Então o diretor estava apavorado. Nenhum professor queria entrar mais naquela turma. E eles não sabiam mais o que fazer. Até que a professora Ivone, que era professora de contabilidade ou administração, também não me lembro muito bem, mas não era minha professora direta, né? Ela resolveu assim: eu vou encarar isso aí. O diretor vai lá, entra lá e vê o que tu consegue fazer com... E ela estava estagiando lá naquela época. Mas vou te resumir. Ela viu que a turma era muito rebelde. Ela teve uma ideia de oportunizar esses alunos rebeldes trabalhar com arte. Então ela fez um chamamento
e disse: olha, sábado de tarde eu vou estar aqui na escola. Quem quiser vir para cá para tocar violão, para quem quiser fazer uma leitura de poesia, para quem quiser dançar, para quem quiser cantar, vocês venham pra cá que eu fico cuidando de vocês. Aí o diretor só aceitou porque ela, como professora, estava junto, né? E aí, quando falou em danças, lá tava eu, né? Eu e umas amigas minhas lá dançando. Então vamos lá. Aí o bom, porque ela só tava cuidando de nós. Mas nós aqui ia lá para expressar a nossa arte, cada um dentro da sua área. E aí eu disse: dá para fazer uma coreografia? Aí ela assim: pode. Aí eu tinha, naquela época, disco de vinil. Meu pai tinha disco do rock. E aí eu peguei um twist. Aí peguei o twist em casa, botava na vitrola lá e começava a montar a coreografia. Aí cheguei no outro sábado e disse: tá pronta a coreografia, olha, professora. E eu comecei a dançar, ela se apaixonou. Ai, que lindo! Tudo pra ela era lindo, né? Ela tava lá, mas tá, tudo bem. Só que a coisa foi evoluindo, pra variar, né? A coisa vai evoluindo, vai pro bem. E chegou então que nós montamos um grande show. E o nome é Show Envolvimento. E no final do ano a gente foi apresentar lá na reitoria da URGS. Menino, cada um dentro da sua área. A gente fez uma programação, deu tudo certinho. Ela comprou roupa pra nós. Ela foi em busca disso, sabe? Olha, o que essa mulher trabalhou pra montar com a gente, todo esse espetáculo, porque a coisa foi evoluindo pra lá, né? Que quando nós fizemos a nossa estreia na reitoria de Porto Alegre, o diretor, quando foi lá para assistir nós, dos alunos do Protásio Alves, ele olhou e disse: vem cá, onde é que é o show envolvimento dos alunos do Protásio? É aquele ali que tá acontecendo, mas aquele show ali é do Protásio. Ele não acreditou, ficou de boca aberta. E a gente viajou, olha, e essa turma começou a mudar. Isso que foi legal, porque essa turma mudou o comportamento quando começou a lidar com a arte. E isso até hoje a gente se encontra com a professora Ivone na casa dela, a gente vai lá visitar, a gente faz um momento lá, a gente está escrevendo a nossa história, essa história nós estamos escrevendo com ela. Ela já está com mais de 80 anos, então a gente está escrevendo, vamos ver se a gente consegue publicar, não sei, porque eu estou longe, mas eu tenho a Suzana, que é minha colega, essa que era dessa turma dos rebeldes, essa aí tá ajudando a professora a montar toda a nossa história e buscando as fotos. Então nós estamos nesse processo ainda, então ela tá mais pertinho. E então a professora Ivone foi uma pessoa, uma mulher maravilhosa. Ela se doou, ela trabalhou para que acontecesse o bem naquela turma e conseguiu. Que bacana, olha a história da professora Ivone, né? De uma certa forma encarou, que na época eu acredito que tenha sido um desafio muito grande. Ela é estagiária na época, como você destacou, encarou e olha quanto benefício ela trouxe para talvez muitas pessoas que ela de alguma forma às vezes acaba nem tendo essa noção da grandiosidade da atitude que ela teve naquela situação que era totalmente adversa ao que poderia se esperar de educação, né? Sônia, eu queria agradecer a sua participação hoje. E olha, foi muito bom você poder compartilhar um pouquinho da sua história. Eu sei que a gente teria espaço aqui para conversar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo no rádio acaba sendo curto. Mas foi muito bom a gente saber um pouquinho da tua história. E eu tenho certeza que os ouvintes ficaram surpresos com algumas coisas que você contou pra gente. Por exemplo, a história da Dona Ivone, que te influenciou e te marcou na tua vida, tanto essa que você está ajudando agora a escrever essa história. Mais uma vez, obrigado por esse espaço por essa oportunidade que você está nos dando, na verdade. Eu costumo dizer que não é a Rádio Tirol que dá oportunidade às pessoas, são as pessoas que nos dão a oportunidade de trazer suas contribuições. Nós somos apenas um canal de comunicação das pessoas com os ouvintes. Então a gente faz esse trabalho, nós somos apenas uma porta que se abre para que bons exemplos possam se espalhar ainda mais nesse momento que a gente julga extremamente carente de pessoas boas que tenham a vontade sempre de colaborar com os demais. Sônia, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que você nos deu. Eu também quero agradecer e dizer que
que isso foi um pedacinho da minha história, porque tem muitos outros exemplos, muitos ótimos exemplos que poderia ter citado, mas todos eles, desses professores que me foram os meus mestres, tem outros também, quando de repente numa outra oportunidade a gente pode citar e falar, mas eles deixaram a semente dentro de mim, e eu acho que eu trabalho hoje com essas crianças carentes, necessitadas, a melhor idade também. Eu acho que esse trabalho todo que eu faço de solidariedade, que ajudo, né? E eu acho que vem dali, vem dessa base, né? De pessoas exemplares que foram os meus espelhos. E aqui em Teutônia também eu tenho vários espelhos aqui, que é uma pena que eu não consigo citar todos, mas todos eles fizeram ser a Sônia o que é hoje e o que eu estou trabalhando hoje. Mas eu me aposentei e continuo trabalhando. Só não continuo na PAI, mas eu tenho os 5 deficientes que estão comigo ali no CEMEF trabalhando com as crianças e adolescentes ali. Mas eu agradeço a oportunidade, então quando tiver um outro momento a gente pode vir aqui de novo quando vocês solicitarem. Muito obrigada pela atenção. Obrigado a você, Sônia. Portanto, a gente conversou com a Sônia Lúcia de Souza Gomes, ela que é pós-graduada em dança cênica. Contamos um pouquinho da história, né, da Sônia. Lembrando que no próximo sábado nós teremos mais um entrevistado aqui no Espaço Empreender, programa que vai ao ar todo sábado das 11h30, a partir das 11h30 da manhã. A todos uma excelente manhã, obrigado pela companhia, pela audiência, fique com a programação da Rádio Tirol. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.